Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o tema da live é muito interessante. São para as famílias que enfrentam os desafios de educar os filhos na contemporaneidade, coisa que não é fácil. Então, nós vamos falar sobre dinheiro, compras e a educação das crianças. Veja só que coisa interessante, que tema interessante. Então, você que está chegando agora, que ainda não me conhece, eu gostaria de falar para você um pouquinho de mim. Por que eu vou falar um pouquinho de mim? Porque essa semana eu recebi pelo direct várias perguntas. Eu vou destacar duas delas, duas. Uma que diz respeito ao seguinte questionamento: Maria, fala um pouco para a gente como foi a rotina, o dia a dia, o cotidiano na educação dos seus filhos. Eu achei a pergunta excelente. E uma outra que fala a respeito dos estudos. No entanto, a respeito dos estudos, eu vou deixar, como que você incentiva essas crianças a estudarem. Eu vou deixar isso para um outro momento e vou falar para vocês o que foi que me incentivou a entrar em contato com vocês, Primeiro, que eu acredito que conhecimento científico ele precisa ser divulgado, ele precisa estar nas mãos das pessoas e no cotidiano. Então foi esse o primeiro motivo pelo qual eu abriu esses canais de comunicação nas redes sociais. Mas essa pessoa que fez a pergunta, ela me fez voltar aos primórdios da minha profissão, aos primórdios da minha escolha profissional e porque eu me apaixonei pela educação. Eu achava que podia mudar o mundo, 20 e poucos anos, a gente acha tanta coisa e uma das coisas é que a gente pode mudar o mundo. Só que eu sempre gostei muito de estudar e eu simplesmente adorava e ainda adoro dar aulas, E fui cada vez mais me especializando no que é a criança, no desenvolvimento da criança e tudo mais. Em contrapartida, eu tive filhos com muito mais idade do que as minhas amigas. Um lapso assim de uns 10 anos. Enquanto as minhas amigas com 23 estavam tendo seus filhos, eu fui ter os meus com 33 e 35 anos, Então, 10 anos de diferença. Com 23 eu estava casando. As minhas amigas com 23 já tinham filhos, Então, essas coisas também marcaram, a minha vida. E quando eu me tornei mãe, eu pude desfrutar do privilégio de ter muito conhecimento a respeito da criança. Muito mesmo, tanto na questão psicológica, do desenvolvimento, E tinha um pouco mais de maturidade do que se tem quando tem 23 anos. Naquela época, nós não tínhamos internet, a divulgação de conhecimento era meio complicado, ou era televisão, ou era livros, Artigo científico era a coisa mais complicada do mundo, Então, coisas muito, uma situação que a gente vivia muito difícil do que hoje em dia. Hoje em dia eu sentia muito uma falta de uma rede de comunicação, de troca, para que as mulheres pudessem se fortalecer tanto na sua profissão quanto na sua maternidade, Bom, hoje os meus filhos têm um 24 e outro 23 anos, que aliás fez 23 anos ontem. E eu posso, eu de novo tenho o grato privilégio de ter continuado a estudar e eu consigo olhar para o meu passado
eu consigo olhar o quanto tudo que eu estudei foi importante para o crescimento deles. Especialmente quando eu comecei a fazer o doutorado, eu já os tinha, eles já tinham, né? Quando eu terminei o doutorado, eu tinha 10, 12 anos, 12, uns 12 anos. E essa experiência com a temática que eu estudei me deixou mais antenada ainda. Essa experiência me deixou muito preocupada tanto com o futuro deles quanto o futuro de outras crianças. Por quê? Porque eu estudei a respeito de identidade, de consumo, de mídia, da influência da publicidade na vida das crianças, como que elas se sentiam. Eu estudei a respeito do dinheiro e como que elas lidavam com o dinheiro. E eu fiquei muito assustada. Falei, gente, pera um pouquinho. Eu tô fazendo um doutorado. Fiz, defendi, etc e tal. Mas eu fiquei com o foco no sentido de eu quero fazer alguma coisa para auxiliar professores, para auxiliar as crianças, para auxiliar, para que esse mundo, para ajudar, para fazer qualquer coisa, para que esse mundo fique melhor, para levar conhecimento. E nesse, gente, isso daí faz tempo, são mais de 10 anos, né? Entre a entrada do doutorado, a finalização, e todo esse trabalho de produção de material, todo esse trabalho de educação, né? Tanto para os alunos como para filhos. Ele me trouxe muita coisa boa, tanta coisa boa que eu fui capaz de organizar materiais, tanto no sentido de literatura infantil, para trabalhar dentro da sala de aula, né? Quem não me conhece, aqui, esse daqui é um dos livros que eu escrevi juntamente com a minha amiga aqui, Valéria Cantelli, né? Não posso falar a iniciativa foi minha, mas o trabalho é conjunto, né? Que foi desenvolvido para o 4º ano, juntamente com Heróis de Verdade, que também foi desenvolvido com esse objetivo. Gente, são quase 15 anos, né, dedicada a isso. Então, tudo isso para responder uma pergunta. Maria, conta um pouco a respeito do cotidiano do que você educou os seus filhos. Bom, vamos lá. Hoje, vamos falar, já que a temática da live, eu contei toda essa história, né? Em outro momento eu conto, vou fazer uma live só para contar da minha vida, né? Porque a temática da live é dinheiro, compras e criança. São 3 temas que eu estudei exaustivamente, ainda estudo com todas as áreas da psicologia do desenvolvimento, a psicologia do dinheiro, a psicologia econômica, enfim. E tem mais um detalhe, né? Esse aspecto na educação das crianças no cotidiano. E quando eu vou falar sobre isso, e a educação que tanto eu como meu marido desenvolvemos, pudemos trabalhar com os nossos filhos, foi a seguinte, né? Nunca deixamos de comprar o que nós queríamos, né? Porque a gente sempre foi muito organizado financeiramente, mas com certeza em relação ao consumo, eu posso te dizer de pé junto, né, que eu não tenho filhos consumistas. Muito pelo contrário. Eu tenho filhos que são poupadores, eu tenho filhos que pesquisam preços, tenho filhos que de vez em quando quebram a cara na hora que faz alguma compra, né? Eu tenho filhos que eles observam as oportunidades de custo-benefício de compra.
E eles têm muitas coisas? Não, eles não têm muitas coisas. E nem querem. Por exemplo, teve época que queriam muito mangá, né? E eu comprava porque era uma questão de leitura. Sempre incentivei muito isso. Mas, por exemplo, quantas calças jeans seus filhos têm? Olha, o mais novo tem um pouco mais, deve ter uma meia dúzia. O mais velho, olha, se não me engano, ele tem 4. E uma delas é de academia, aquelas de tactel. Tênis, eles têm uma coleção? Não, eles não têm coleção de tênis. 2 tênis, 3 tênis. E com um detalhe, o mais novo, né? Falo mais um que pratica esporte, ele usa o tênis até furar. É bom isso? Tem um aspecto positivo. Gente, acertei tudo? Não, eu não acertei tudo na minha vida, nem eu, nem meu marido. Mas agora eu consigo olhar, como eu estava falando, dar essa distância e eu posso falar para vocês efetivamente o que foi que deu certo, efetivamente o que contribuiu para o crescimento desses meninos, moralmente, autonomamente, em termos de estudos, né? De alimentação, sim, de alimentação também, e em relação ao dinheiro, porque a gente sempre conversava sobre essas coisas, né? Como é que fiz todas as estratégias com eles corretas? Não, muitas estratégias eu aprimorei depois, né? Na hora de elaborar os materiais, esse tipo de coisa. E eu tenho certeza, né? Assim, na prática, eu tenho certeza que isso dá certo. Por isso, eu começo, né? Eu comecei essa live falando um pouco da minha vida para que vocês pudessem compreender um pouco de onde eu estou falando e que tipo de experiência que eu tenho. E 20 e poucos anos depois, né? Além dos estudos, além de experiência de vida enquanto mãe, e acompanhando todo esse processo, eu me sinto à vontade, eu me sinto bem falando de educação. Esse tipo de interação com as pessoas, de saber, de responder, né, que as pessoas fazem de perguntar, eu acho excelente, né? Porque me tira de um espaço, né? De certezas e eu passo para as incertezas e eu tenho que buscar coerência na hora de responder. Então eu adorei a pergunta que me fizeram. Conta um pouco para mim como é que era o seu cotidiano enquanto mãe. E a partir daí, eu também coloco para você, né? Essa relação dinheiro, compra e criança é tranquila para você? Você já pensou que é importante ensinar as crianças a comprar, a usar o dinheiro? Então hoje eu vou te dar 7 razões pelas quais é muito importante a gente dedicar um olhar mais específico para a educação das crianças. E eu vou te falar mais uma coisa. Quando a gente foca, a gente se preocupa com a educação financeira, em dar mesada para as crianças, a gente não trabalha apenas dinheiro. É muito mais do que isso. São os seus valores, são os seus hábitos, é a sua coerência. Por quê? Porque a gente está falando de educação e em termos de educação, alguns princípios são básicos, né? Se você vai ensinar matemática ou você vai ensinar língua portuguesa e história, o envolvimento, a coerência, o contexto concreto para a criança é fundamental, independente de qualquer outra coisa. A afetividade, a segurança, isso faz parte da educação da criança
independente do conteúdo. Porque professores que são mais afetivos, mais acolhedores, têm mais sucesso de professores que são mais técnicos, menos acolhedores, por conta dos vínculos e a segurança que o aluno tem. O mesmo diz respeito à família, né? Quando você conversa com as histórias de vida, o que a gente percebe? Que aquela mãe muito austera, aquela mãe muito brava, que gritava, que batia, que voltava atrás, nem sempre é a que a criança tem mais afinidade. Às vezes ela tem mais afinidade com o avô, com a avó, mesmo com o pai, com uma tia, que contribui para o desenvolvimento dessa criança em termos de segurança, de estabelecimento de laços, né? Isso é muito legal. Eu adoro. Eu gosto de observar, eu gosto de falar. Mas vamos lá. 7 razões pelas quais você nunca havia pensado e que são fundamentais para a educação das crianças. Vamos lá? A primeira razão, qual é? Eu fiz isso, eu coloquei na postagem de ontem a esse respeito. Eu fiz uma postagem ontem, né, falando dessas 7 razões. E se você não viu, dá uma olhada lá no meu Instagram ou no Facebook, que você vai encontrar, tá tudo escrito. Guarda, porque assim depois você pode reler, e é um resumão dessa apresentação hoje que eu tô fazendo para vocês, tá bom? Então, a criança cresce com a família e primeira razão, e ela aprende, ela é estimulada com a família, pela família, a interagir no mundo que ela vive. Ela vai aprendendo as regras sociais, ela vai aprendendo a se comportar socialmente, em relação ao respeito, e ela também aprende a quê? A fazer compras. Ela aprende os serviços da casa. Aprender não significa que ela vai fazer. Mas ela aprende, ela vê. A gente pega, compra um monte de coisa, vassourinha, pratinho, e a gente vai estimulando a criança, ou a menina ou o menino, a interagir com esses objetos no faz de conta. E em relação à compra e o dinheiro, a criança só observa, porque não faz parte do nosso cotidiano. Mas mesmo observando, essa criança é tão inteligente que ela começa a pegar todos os indícios do meio em que vive, né? E que indícios são esses que tem no meio que ela vive? E essa é a segunda razão, né? Quando você compra uma roupa nova, quando você compra um brinquedo, quando você dá um presente, quando você traz alguma coisa para casa que você comprou, a maioria das vezes é entre festa. Que legal, que lindo que você tá com essa roupa nova, como você ficou bonito com esse tênis. A criança mostra na escola, para os amigos, para a professora, ela mostra para os familiares, e você orienta, você mãe, enquanto pai, enquanto tio. Mostra para a vovó o sapatinho novo que a titia te deu. Mostra para a mamãe o presentinho que a vovó acabou de te dar. Então, essa criança, ela vai aprendendo a ler os sentimentos que estão envolvidos no momento da compra. A primeira coisa que ela aprende, né? E assim, é reforçado significativamente. Ela compreende rapidamente
o como é bom ter alguma coisa nova para chamar atenção. E muitas vezes, a dica do dia, a criança quer um monte de coisa, não porque ela quer. Ela quer um monte de coisa, vou contar um segredinho para você. Sabe por quê? Porque ao ter algo novo, ela chama atenção. Então, atrás de muitos desejos, atrás de muitos quereres, né? Querer comprar, as crianças, os adolescentes estão dizendo assim: dá para prestar atenção em mim? Não é significativo isso? O terceiro motivo, a criança também aprende, a terceira razão de ensinar. A criança também aprende com a televisão a pedir as coisas. Sabe por quê? Porque a televisão é um mundo mágico. Gente, quando eu falo crianças incluindo adolescentes. Porque eles também estão constituindo a noção de mundo deles, tal como as crianças. A gente demora muito tempo para ter a perspicácia de um adulto. Eles só têm tamanho, grandões. Eles não têm vivência, né? Então a gente precisa estar atento em relação a isso. Então a criança se encanta muito com a televisão. Os bichinhos falam, é bonitinho, até a gente para. Aliás, a gente para. A televisão as imagens fazem com que a gente pare e observe a história que está sendo contada. Seja do comercial, seja do jornal, da novela, do desenho, né? Então agora você imagina a criança que assiste ou na televisão ou no celular, no tablet, porque eu ainda sou da época que só tinha televisão. E os meus filhos, para ter o seu primeiro celular, foi bem depois, acho que foi depois dos 10 anos e ainda era usado. Porque eu falei assim, vocês não precisam se comunicar comigo, né? Vão querer celular. Bom, essa é uma outra história. Pra quê? Então eu segurei o máximo que eu pude. Então, a criança tem acesso. Eu já vi bebês, a mãe que dá o tablet ou aquele qualquer outro dispositivo eletrônico para ficar vendo, sabe quando já tá durinho e segura com as duas mãozinhas? Sim, a criança já faz isso. Nós é que estamos dando para ela todo o estímulo que ela precisa para se encantar, não que o faz de conta não faça parte da vida das crianças. A gente precisa sim deixar curtir a fantasia, isso faz parte do desenvolvimento. Mas quando eu chamo a atenção de que a criança está sozinha, interagindo com um aparelho eletrônico, com a televisão, com um personagem, e mais do que isso, ela começa a identificar os seus personagens onde? Nos materiais escolares, é no lápis, no apontador, é no copo, é na lancheira, é no lençol, é na toalha de banho, é no quadro, é na revista, é no brinquedo, é no tênis, é na camiseta. Vocês fazem ideia de quantos produtos são com personagens justamente para chamar a atenção da criança? Gente, e o que a gente faz? Compra. Compra porque você fica encantada do jeitinho que a criança pede. Esse foi outro post que eu fiz essa semana. Gente, ela sabe. Aliás, tá no Reels. Ela sabe a marca do que ela quer, o personagem, a cor e a diferença dos modelos. E vou falar outra coisa. Às vezes ela sabe até a loja
que tem o produto. E isso é uma leitura que eu estou fazendo agora a partir da tese, porque a minha tese mostrou exatamente isso. E a minha tese foi defendida em 2010 e eu coletei os dados em 2008. Faça as contas rapidinho para saber quantos anos isso. Só que hoje as crianças recebem dinheiro mais cedo, estão em contato com essas coisas mais cedo, são clientes consideradas assim como clientes pelo marketing. E a gente quer ver essa criança feliz. E dá. E ela começa a ficar um consumidor exigente. Nós estamos criando, mas um consumidor exigente não com noção dos seus direitos e deveres, é lógico, né? É só uma criança. Mas é um consumidor exigente porque sempre quer coisa nova. E nós fazemos isso. É um momento que a gente entrega para a criança felicidade em pacote. Mas essa felicidade em pacote, ela dura sabe quanto tempo? Segundos. Não mais do que 2, 3 segundos, porque estudo de neuromarketing, tá? Dispara a endorfina, serotonina no cérebro, e isso acontece com qualquer ser humano, e a criança sente esse prazer. Além de toda uma atenção que ela consegue captar da família, da mãe, do pai, da avó, né? Enfim. Então, esse é o terceiro fator que você precisa trabalhar, que eu entendo que seja extremamente importante trabalhar com as crianças. É a terceira razão. Tudo bem? Vamos para a quarta? A quarta razão são os eletrônicos em si, no sentido de que esses eletrônicos colocam os nossos filhos em contato com a realidade virtual. E essa realidade virtual, eu digo assim, são jogos. Mas são jogos, tem alguns que são excelentes. Aqui eu não vou falar do que é bom, o que é ruim nesse momento para eles. O que eu quero destacar é que o jogo em si, ele provoca algo que normalmente nós não fazemos com os nossos filhos no mundo real. O jogo provoca a vontade e dispara outros tipos de hormônios que trazem essa satisfação. São os desafios que dentro do jogo ele precisa superar. E na vida real, nossos filhos não superam desafios, porque hoje em dia a gente acha que essas crianças precisam ser felizes a qualquer custo. Então o pai vai brigar com a professora porque dá uma nota baixa, o pai vai tirar satisfação com outro pai porque os filhos brigaram e não incentiva essas crianças a vencer os desafios dentro do cotidiano. Gente, não tem problema não enxergar tudo isso que eu tô falando, sabe por quê? Porque isso não existia na nossa época enquanto nós éramos crianças. Por isso que hoje eu estendo a minha fala para pais, mães, professoras, pessoas que são educadores. Porque quando a gente coloca esses filhos numa redoma, a gente vai entregando eles para outros caminhos mais desafiadores. Porque tem criança que ainda não aprendeu a comer sozinho com a mão. Dá trabalho, faz sujeira, você tá sem tempo. Mas isso faz falta na criação das crianças. Os meus filhos eram pequenos,
E eles sujavam, deixava cair comida? Mas juro mesmo, eu nunca me importei com isso, porque eu sabia que era importante esse processo. Na mesma classe dos meus filhos, tinham mães que discutiam com a professora quando eles estavam na educação infantil, porque eles voltavam sujos para casa. Eu dava graças a Deus quando eu pegava 2 porquinhos, eu não, meu marido, né? Meu marido pegava 2 porquinhos na escola. Porquinhos mesmo. Então, o eletrônico, ele apresenta um prazer muito grande de desenvolver, de se manter concentrado naquilo. A gente fala, eles só ficam naquilo que é interessante. Eles ficam mesmo naquilo. E quando você começa a colocar as tarefas domésticas como você se lembra, né, Verinha? A Verinha foi professora dos meus meninos. O João Vitor, mais novo, era o porquinho. O porquinho todos os dias, inevitavelmente. Era uma coisa assim maravilhosa. E nunca briguei por conta disso, muito pelo contrário. Queria mais né? Mas tive um monte de defeito. Não fui mãe perfeita, tá bom, gente? Não fui. Não põe isso na cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Eu fui uma mãe imperfeita, mas eu posso falar das coisas que eu acertei, certo? Então, e os meios eletrônicos, os jogos, eles também apresentam uma série de comerciais. Então, eles não precisam nem mais assistir televisão. E desde pequenininhos, criando aquela expectativa de abrir o pacote para ver o que tem. Legal, né? Legal assim. É legal saber se apropriar desse conhecimento e fazer uma boa reunião de pais, se apropriar desse conhecimento e discutir com o marido, a esposa. Eu falo mais para a mulher mesmo, com as amigas e entender como é que funciona o universo e como nós estamos proporcionando condições dessas crianças agirem nesse espaço. Tudo bem? Aí nós temos mais um fator que a gente precisa ensinar sobre dinheiro, compras para as crianças. Olha, falei da família em 2 aspectos. Eu falei da televisão, especificamente, né? E das ofertas que ela mostra e do nosso comportamento. Falei dos eletrônicos e os nossos comportamentos, certo? Em relação a isso. Agora a gente vai falar, eu vou apresentar para você a questão dos amigos. As crianças vão crescendo, elas querem pertencer a um grupo, né? E essa questão de família eterna não existe. A família, essa família, eu, você, o seu marido, a sua companheira, essa família, ela morre, ela tem tempo de validade curto. Por que eu tô falando isso? O que eu quero dizer uma família com tempo de validade curto? Porque conforme as crianças crescem, elas vão fazendo outros vínculos, aprendendo outras coisas e que em determinado momento elas vão constituir a sua família. E com isso nós eu percebi o seguinte: não é que eles esquecem da gente. A idade não permite ainda entender algumas coisas a respeito que o tempo é finito. Mas nós temos 3 momentos muito importantes. Primeiro, quando a gente caminha à frente deles, porque eles são ainda muito indefesos e precisam de acolhimento. Segundo,
quando eles começam a caminhar com as suas pernas e nós estamos ao lado deles. Vamos, você consegue. Vamos, você consegue. Terceiro, quando a gente percebe que é hora de dar um passo atrás e ficar literalmente atrás, e eles vão. Você vai ser o suporte que você sempre foi, só que é aquele suporte onde você precisa tirar o seu protagonismo de mãe, de pai, de família, e eles só precisam saber que vocês estão lá, que nós estamos lá. Né? Aqui a Verinha tá falando assim, eu digo Verinha porque eu conheço a Verinha há muito tempo, ela foi professora dos meus filhos, não me lembro se ela foi do mais velho, mas do João Vitor eu tenho certeza, com o mais velho ela conversava muito com ele. E aqui ela colocou assim, que os meus filhos eram curiosos, questionadores e encantadores. E eles continuam assim. Por quê? Por causa dos segredinhos de criar um filho. São perfeitos? Cada pega que ainda sai. Mas pega no seguinte sentido, né? De coisas que a gente vai acertando, que eu tenho que falar, o pai tem que falar, viu? Não é assim não, a gente tá aqui, você tem que conversar com a gente, sabe? Coisinhas desse tipo, mas eu não posso reclamar não. E realmente, bom, sou apaixonada pelos meus filhos, né? Lógico. E eu quero passar para você exatamente toda essa experiência que eu tive. E essas coisas sobre televisão, sobre dinheiro, sobre internet, que eu fui descobrindo e orientando. Tenho dúvidas? Algumas sim. Mas a gente vai pegando esse jeito, voltando nos amigos. Então, as crianças têm esse outro fator que influenciam as suas compras. As regras de um grupo, que o seu filho, tá crescendo, tá formando a sua identidade, tá numa fase que precisa de amigos para se constituir externamente à família. Isso é uma fase do crescimento deles. E tem alguns grupos que estabelecem marcas daquele grupo, a marca do tênis, o tipo de saia, coisas desse tipo que pode enlouquecer os pais, porque se ele não tiver aquilo lá, ele não é aceito. Sabe aquela história que a criança chega, mãe, todo mundo tem, menos eu. Que facada, né? Todo mundo tem, menos ele. E a necessidade de você se manter coerente na sua resposta, seja ela qual for, não tô falando nem aqui que você deve ou não deve dar, mas qual é a coerência da sua resposta? E, digamos assim, as crianças e os adolescentes não têm ainda noção do que é caro, do que é barato, do que é supérfluo ou necessário. E a gente não explica. A gente dá um berro. Já falei que eu não tenho dinheiro. Gente, esse tipo de escândalo é porque você ainda não parou para pensar para dar uma resposta boa para eles. Porque nem você sabe. Duvido. Porque senão não saía que nem uma louca gritando. Não é desse jeito que eles vão entender. A gente precisa explicar. Estão crescendo. Mas eles são espertos para pedir as coisas. Sim, por todos esses motivos que eu dei para você. Eles são espertos para pedir as coisas, porque essas coisas estão com ele o tempo todo. Sabe quantas vezes uma criança vê um comercial? Quantos comerciais são voltados para crianças e adolescentes?
milhares de vezes na mesma semana. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E você dá um berro e acha que com um berro todo mundo... O comercial explica as vantagens, a diferença que ele pode ter usando aquilo. Ele trabalha com a questão do sonho. Ele fala que você vai ser feliz se tiver aquilo, seus amigos vão gostar. E você faz o quê? Grita. Não tem, já falei, não sei o quê. Aí depois cai aquela sensação de culpa e você fica pensando assim: ai, coitadinho, né? Eu errei. Você errou, peça desculpas. Tem outra maneira de resolver isso. Não tem problema nenhum pedir desculpa, falar que tá errado, como é que pode resolver, mas você não vai dar por causa disso, ou vai dar por causa daquilo, enfim. Eu só quero chamar a atenção sobre alguns aspectos. Então, é uma aulona hoje que eu estou apresentando fatores e colocando exatamente isso para vocês, né? Essa coerência que a gente precisa desenvolver ao longo da educação dos nossos filhos, das nossas crianças, daquilo que a gente vai brigar por causa de meio ponto, por causa do chute do outro, mas deixa de orientar um cotidiano de vida que eles estão expostos e que é muito importante. É muita coisa? Dá uma olhada nos posts. Você vai gostar. E depois você vai ler também o texto que eu deixei que eu gostei. E com isso, né, surge também aquelas dúvidas que você pode ter em relação à educação da criança. Caramba, compro ou não compro? E aí você vai confundindo as coisas. Como assim? Compro ou não compro? Sabe por quê? Que aí você trabalha com a culpa. Nossa, eu tenho sido tão ruim com ele esses dias, tô tão brava, estourada, meu serviço tá assim, meu serviço tá assado, tô voltando tarde todo dia, tem dia que eu volto 10 horas da noite, eu chego em casa, ele tá dormindo, não vejo meu filho, e eu ainda vou falar não? Uhum. Mas você já conversou sobre isso com seus filhos? Que todos esses problemas, né, a gente põe numa redoma a criança e acha que ela é incapaz de entender os problemas dos adultos. Gente, como assim incapaz de entender o problema dos adultos? Não é assim, não. Porque o que acontece? Aí você vai misturando as estações. Em que sentido? Aquilo que te incomoda precisa ser identificado e você tem que falar com a criança, conversar com a criança. Olha, eu tô me sentindo assim, assim, assim essa semana. Tive esse problema. Eu preciso trabalhar. Não precisa contar com detalhes, né? Eu preciso trabalhar. Por quê? Trabalhando, a gente recebe dinheiro e esse dinheiro nós pagamos aluguel, pagamos. Tem que explicar isso, gente. Isso é vida real. Então, me desculpa, eu não devia ter gritado com você falando que só pede. Os meus problemas com o trabalho, né? Então eu tô contando pra... Isso é um vínculo que você vai conversando, é romper com uma educação que na maioria das vezes
nós não tivemos, mas precisamos ter com os nossos filhos, porque eles precisam sim dessas orientações. E essas orientações é a família que dá. Dá trabalho? Uhum. Viver dá trabalho. Então, aí vem uma outra coisa, né? Eles começam a falar, todos os meus amigos têm, menos eu. Que é a comparação. Tipo assim, você ouve os pais dos amigos dos meus filhos, dos meu filho, da minha filha, dos meus filhos, são melhores do que eu. Porque eles dão o que as crianças pedem e eu não. E o meu filho tá me comparando com os outros. É isso que você lê. Não é isso que ele falou. Ele falou assim, eu quero ter porque os meus amigos também têm. E você coloca um juízo de valor em relação ao que você é de mãe, muito complicado para sua autoestima. Muito complicado. Você se coloca à mercê dessa troca material pelos valores que você até então estava defendendo. Você tinha pensado nisso? Essa é uma boa razão para falar sobre dinheiro, compras, sobre o seu trabalho. Isso vai ensinar muito mais do que você imagina. E pode ir aos poucos reduzindo os conflitos em casa por conta disso. Especialmente quando eles são adolescentes. Sabe aquela coisa que a gente fala assim? Eu não tive e quero dar tudo que eu posso para o meu filho. É um direito que você tem. Não é isso que a gente discute. Não é isso que eu quero colocar aqui na mesa para você pensar. Não é o que você quer dar. É que troca você está fazendo ao dar. E que modelo de vida e de valor, princípio, você está mostrando para o seu filho. Primeiro, que a felicidade tem que curtir agora, tem que ser imediatamente. Ele não pode se frustrar. E crianças que não são frustradas no cotidiano, né? Por exemplo, eu posso estar frustrando você de falar isso agora, não era isso que você queria ouvir. Você tem duas opções, ou continua ouvindo porque você de repente levou um susto, ou sai do canal e vai para outro lugar para, eu não vou ficar ouvindo essas bobagens não. Eu dou, pronto, acabou. Agora, você que está incomodada com isso, e não é para qualquer pessoa, faz o quê? Tem que destrinchar, gente. Tem que destrinchar isso. Você vai se endividar para dar X ou Y? Você vai gastar para dar Y ou Z? Você fez algum planejamento com o seu filho de alguma coisa que ele queira? Tipo assim, olha, isso custa X. Que mais? Mas semana passada você me pediu Y. Depois isso. Eles falam assim, é pouquinho dinheiro, aí eu vou dar. Pouquinho dinheiro eu vou dar. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? Você não sabe, né? Eu vou contar. Hoje em dia, os aposentados que têm aquela pensãozinha, aquele salário mínimo, eles estão vivendo para ajudar os filhos financeiramente, os adultos que já têm família, que têm neto, né, filho, porque esses adultos, esses filhos, não conseguem se manter com aquilo que ganham.
Então eu vou falar duas coisas. Uma, você não tem direito de no fim da sua vida ter o seu dinheiro para comprar os seus remédios e ter uma vida mais tranquila? Eu acho que você tem. E quando você tem isso como plano e explica para o seu filho, não assim, o futuro, o problema é seu, eu quero cuidar mais de mim. Não. Olha, quando a gente envelhece, a gente precisa de uma série de outras coisas. Portanto, esse dinheiro aqui eu guardo para uma emergência, para alguma coisa específica. Isso é ensinar a criança a pensar para que ela não fique um adulto dependente da aposentadoria dos pais, porque ela própria não dá conta do dinheiro que ela recebe. Por quê? Porque o tempo todo a gente está dando coisas para a criança. Eu não tive, eu quero dar tudo. Então, faz conta, nunca tem dinheiro para comprar, para pagar um curso de inglês, para investir na carreira dele. Eu fiz isso. Eu sempre me preocupei com as coisas extras. Aí uma pessoa falou assim: é bom ter dinheiro. Gente, não era bem dinheiro que eu tinha. Vocês sabem quantas coisas eu deixei de comprar para pagar o curso de inglês, para pagar o curso de karatê? Porque eu sabia que eu precisava preparar os meus filhos para a vida. E não para todas as coisas que eu não tive e que eu quero que ele tenha. Aí fica o pai brincando com o carrinho de controle remoto do filho. É mais bonito você comprar o carrinho de controle remoto para você e emprestar de vez em quando para o filho. Tudo bem? Doeu? Vocês estão concordando comigo? Não, não precisa nem concordar. Tá fazendo sentido? Esse tipo de reflexão, de razão que eu tô apresentando para você sobre vale porque é importante a gente falar sobre dinheiro e compras para as crianças. É extremamente importante. E essas dúvidas são dúvidas para todos. E para a sétima e última razão. A sétima e última razão diz respeito a tudo aquilo que a gente não fez, deveria ter feito, que é brincar mais com as crianças, abrir mais caixa de papelão em casa, construir o sentido de união da família, de colaboração, de solidariedade, de ter a perspectiva de que você está criando seu filho para uma família que ele ainda vai constituir e que ele pode não ser ter os mesmos princípios que você, porque os seus princípios estavam aqui, mas as suas ações eram diferentes e você é uma pessoa boa. Porque você trocou inconscientemente os momentos que você podia estar com ele pelas contas que você tinha que pagar, o cartão de crédito estourado, porque queria dar X ou Y prazer e nunca teve coragem de conversar com ele a esse respeito. Que são as dificuldades da vida. As negociações que a gente precisa fazer. Eu posso te dar isso ou isso. O que você quer? Agora eu não posso te dar. Porque são as frustrações
que vão contendo a criança e fortalecendo para que ela dê passos mais seguros e que não tenha que resolver o aqui e agora. Então, quando eu junto, né, esses conhecimentos, quando eu leio o aumento de suicídio entre crianças e adolescentes, eu fico, meu Deus, por quê? Porque a ansiedade é tão grande em cumprir, em ser, em ter, em não saber o que é o futuro. E a sensação de fracasso dessas crianças começa tão cedo que a gente não está colaborando de uma maneira adequada. As professoras sabem muito disso, muitas dessas coisas. E existe um canal meio truncado entre família e escola, e a gente não consegue. Eu já fui diretora de escola, eu já senti isso. É como se, quando a gente fosse conversar a esse respeito com a família, ela se sentisse perdedora. Aí ela nega tudo, né? Porque ela se sente cobrada de um bom resultado. E um filho que não dá um bom resultado, eles que são péssimos. Eles, pai, a mãe. E na verdade não é isso. Então, hoje, eu quero falar com a mãe, com a mulher, com a profissional, com a esposa. Hoje eu quero falar com a mãe, que tem essa carga cultural, né, tão grande em relação à família. E que menos é mais. Muito mais. E se você tiver pergunta, você mande para mim. Então, são esses fatores, são essas reflexões que são muito contemporâneas, são necessidades que estão latentes, né? Como eu estudei muito, em todas as famílias, nas escolas, na educação das crianças. E eu tenho um lema que eu acho que você pode concordar comigo. Eu adoro os meus filhos. E eu já tinha essa noção, mas depois da maternidade, isso ficou mais concreto ainda. Se eu quero um mundo melhor para os meus filhos, eu tenho que investir no mundo melhor para o seu filho. A educação é algo que eu entendo como missão para mim, de levar isso para você melhorar a sua relação com a sua família, com os seus filhos. Se você conseguir fazer isso, se você se sentir, né, tocada em relação a isso, você imagina um homem, a mulher de futuro que o seu filho vai ser? De fibra. Eu acho que é isso por hoje. Por favor, se você tem pergunta, faça. Se você ficou incomodada, faça a pergunta. Se você gostou, compartilha. Você faz ideia de quantas mães precisam de apoio para colocar em prática aquilo que elas já acreditam e de vez em quando falam, não é possível. Quando seus valores ficam meio atrapalhados. Quantas mães precisam? Não, eu tô certa, eu vou conversar com ele. Olha, então é isso. Eu não quero oferecer uma vida melhor. Eu quero até oferecer uma vida mais difícil, porque fazer isso é complicado pra caramba.
mas a gente ama eles, não ama? Então, vamos investir nos nossos filhos e vamos investir na educação dos filhos dos outros. Divulgue, compartilhe. Eu tenho certeza que muita gente precisa ouvir isso. Acabou o nosso tempo, eu queria fazer um pouco menos, eu acho que eu consegui reduzir bastante hoje, pelo menos eu não ultrapassei 1 hora. Se tiver algum tema, sugira, que eu vou estar aqui falando com o máximo prazer, tá bom? Tchau, um beijão para todos vocês. E para você, em especial, que saiu muito tocada dessa nossa hora. Tchau.